Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o item 25.3 da apostila, que é Caim, permuta de sensibilidade. Depois de várias encarnações, as Evas passaram a ser chamadas varoas. Como varoas, começaram a desdobrar e passaram a ver os deportados. Os deportados não encarnaram para evitar a redução de 100% de espiritualidade, tal qual se efetivou com a reencarnação do Adão. Redução essa que podemos entender como uma espécie de congelamento da mente do espírito. Segundo seu Leão, a percepção desse grupo de espíritos era que os Adãos se tornaram lerdos e, desse modo, não quiseram enfrentar a situação de encarnados. Revelaram a astúcia que os caracterizava, sendo denominados Caíns. Para a demonstração da encarnação de Caim, Leão se baseava no capítulo 3 do Gênesis, considerando o mecanismo das leis de permuta e afinidade inerentes a todo o processo reencarnacionista, conforme a exposição efetivada. Antes, porém, é necessário entender a característica de astúcia de Caim. Para isso, observemos que no capítulo 3 do Gênesis é feita a primeira inserção sobre a serpente. Ela é classificada como a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Nesse versículo é feita a ela uma referência que consta em Apocalipse 12, 9. De acordo com o evangelista, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Com base nesses dois textos, Leão considerava Caim a serpente cuja característica mais expressiva era a astúcia. Juntamos também o esclarecimento de Emmanuel no livro Pão Nosso. Ele diz que o diabo designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Então, a serpente referida no capítulo do Gênesis é um grupo de espíritos astuciosos. Seu processo reencarnacionista inicia-se em campo de afinidade feito com a Eva, que lhe responde à indução. Desse mecanismo ocorre a encarnação desse grupo. Assim, podemos entender a assertiva do versículo 9, capítulo 12 de Apocalipse. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, gente, agora nós vamos passar para a revisão do item Caim e vamos lá. Na escala do Caim, a condição de Caim no plano extrafísico, deportado que não queria encarnar, fazendo permuta com os primatas para não passar pelo congelamento. Ele era algemado a si mesmo. Característica marcante nele é a astúcia. Engana a si mesmo e aos outros para levar alguma vantagem. Permuta de sensibilidade com a Eva durante o sono físico, partilhando 100% de espiritualidade. A simbiose entre os três, Adão, Eva e Caim. Encarnação de Caim. No livro Gênesis, versículo 4 do capítulo 3, a serpente disse à mulher: certamente não comereis. A serpente é o Caim, a faixa mental dos astuciosos, que pertence a um grupo de espíritos que encarnaram com Caim por causa do campo de sintonia que ele fez com a Eva. E as referências bibliográficas? Mecanismos da mediunidade, tipos de reflexo, capítulo 12. Capítulo 14 de Evolução em Dois Mundos, simbiose.
Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. A Caminho da Luz, capítulo 3, e tem espíritos exilados na terra. Roteiro, capítulo 6. Pão Nosso, capítulo 164. Oitavo parágrafo do capítulo 20 de Pensamento e Vida, que Caim não supera o campo de afinidade. O caso Odila e Amaro, Caio e Evelina, Desidério e Elisa, como demonstração de simbioses. E a vida continua, capítulo 10, Astúcia de Caim em Evelina. Cartas de Crônicas, capítulo 11, Serviço e Templo, o caso da Juversina Trajano. Luz Acima, capítulo 29, capítulo 37, capítulo 33, capítulo 30, 20 e 47. Pensamento e Vida, capítulo 8º, 6º parágrafo e 10º parágrafo. Missionários da Luz, capítulo 11, o caso de Esther e Raul, por analogia. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Nós estamos agradecendo a todos e vamos também agradecer a Deus, a Jesus, o amparo e a assistência no trabalho e a espiritualidade amiga também. E que todos nós possamos ter uma semana abençoada, com muito trabalho, muita paz e muita harmonia. Muita paz para todos.